Ok, vamos ver uma ideia aparentemente brilhante, né, para aproximações de funções, usando ao invés de resíduos ponderados, que a gente tem que igualar a zero, um monte de integral, né, do resíduo multiplicado por funções de ponderação igual a zero, vamos pegar uma ideia aparentemente muito mais brilhante. Né? Vamos pegar nossas ideias de mínimos quadrados para achar os coeficientes, a gente já usou. Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou, elevou ao quadrado o erro, fez a soma do erro, tem um erro global, deriva igual a zero. Vamos fazer a mesma coisa? Né? Vamos minimizar o quadrado do resíduo integrado no domínio. Então, a nossa função erro global, que a gente tinha antes, o que é? É o resíduo, que é o erro, elevado ao quadrado para não ter o negativo, não cancelar o positivo, integrado em todo o domínio. Quem é o nosso resíduo em aproximação de funções? É o φ exato menos φ chapéu. Que legal, vamos fazer φ chapéu igual a psi mais somatório dos A's em Cn's, N's e Cm's, jogar aqui dentro e achar os coeficientes, derivando igualando a zero para achar o mínimo. Uma ideia brilhante, não é? Vamos ver o que é que acontece. Então, chega aqui, derivo o erro global por AL, então é a derivada da integral de R de ômega, resíduo no domínio ao quadrado D de ômega. Ora, mas pelo teorema de Leibniz, a derivada da integral é a integral da derivada. Então, beleza. Então, eu tenho a integral da derivada de R ao quadrado, R de ômega ao quadrado, D de ômega. Mas qualquer coisa, a derivada de qualquer coisa ao quadrado, é duas vezes a coisa mais a derivada da coisa. Então, é duas vezes a coisa mais a derivada da coisa tem que ser igual a zero. É claro que está escrito aqui, mas deveria estar escrito L variando de 1, etc., até M grande. Ora, mas R de ômega é φ menos φ chapéu. Então, é φ menos psi menos somatório. Se eu derivar dos A em cm, N em cm, se eu derivar em relação a L, eu fico com o quê? Com NL, pô, que é o somatório dos A vezes os N. Então, o termo L seria ALNL, a derivada em relação a L é NL. Portanto, esta integral, que a gente achou que estava descobrindo no Brasil, de R de ômega, D de R de ômega, D de AL, é N de L, R de ômega, D de ômega igual a zero, L variando de 1 a M. Ou seja, é o resíduo multiplicado pela função tentativa, a função de interpolação. Isso nada mais é do que Galerkin. Então, a nossa grande ideia, maravilhosa ideia, de não usar resíduos ponderados e sim mínimos quadrados, mostrou que isso é exatamente resíduo ponderado Galerkin. Eu, na realidade, desconfio, a gente vai ver no fim dessa aula, a minha desconfiança. Eu desconfio tremendamente, né, que quem teve essa ideia de resíduo ponderado simplesmente generalizou mínimos quadrados. Não foi nenhum gênio, não. Ele fez isso aí, né, integrou alguma coisa ao quadrado, aí apareceu algo que multiplica o resíduo. Mas vamos para frente. Vamos ver agora um assunto importante, né? Que é a solução aproximada de equações diferenciais. Então, nosso problema sempre foi achar φ tal que L afrescalhado de φ mais P igual a zero em ômega e as condições de contorno M afrescalhado de φ mais R igual a zero em gama. Né? Então, da mesma forma que a gente já fez antes, vamos aproximar φ da forma φ aproximadamente igual a φ chapéu, psi mais somatório dos A's em Cm's, N em Cm's, onde as nossas incógnitas são, obviamente, os coeficientes A em Cm. Por que a gente está fazendo isso? Porque se nós vamos começar, né, da forma mais, tornar um pouquinho mais fácil, vamos aproximar apenas no domínio. Né? Então, não vamos ter erro no contorno. Como é que eu faço isto? Para fazer isso, a gente define psi e n de m de tais que, né, m de psi mais r seja igual a zero em gama, ou seja, m de psi é menos r. Então, psi satisfaz identicamente o contorno. Né? E, para não destruir o trabalho do animal de nome psi, eu vou ter que obrigar que m afrescalhado de m é igual a zero para não estragar o que psi já fez. Então, veja, eu estou com duas condições chatas, né? Eu vou ter que achar um psi que resolva a condição de contorno. É claro que pode ser fácil
no caso de Dirichlet, mas pode ter uma condição de contorno de Neumann. E as minhas funções de ponderação têm que ser tais que zerem o M afrescalhado no contorno. São duas condiçõezinhas. Bom, um caso unidimensional, acho que não é tão difícil fazer, mas passou para bidimensional, tridimensional, o animalzinho vai sofrer, né? Então, tomando esses cuidados, sempre será, a nossa solução sempre será exata no contorno e aproximada no mínimo, quaisquer que sejam os valores incógnitos de A1, A2, etc., A índice M grande. Então, só temos resíduo, erro, no domínio. O contorno está dominado, né? Então, para a gente usar a técnica de resíduo ponderado, que a gente simplesmente integra igual a zero o resíduo vezes função de ponderação, eu preciso definir o que é resíduo, né? E nesse caso, eu preciso definir o que é resíduo do Phi-Chapelle somente no domínio. O contorno está dominado, né? Então, ora, se Φ fosse a solução exata, o L afresquelado de Phi-Chapelle mais P dava zero. Você substituiu o valor de Φ na equação diferencial, dava o zero. Portanto, quem é o nosso resíduo? É o que não é zero, né? Se fosse zero, nós estávamos eleitos. Então, o meu resíduo é L afrescalhado de Phi-Chapelle mais P. Então, para encontrar as incógnitas, vamos forçar R de ômega igual a zero, utilizando a famosa regra dos resíduos ponderados, né? Então, vamos definir um conjunto de funções de ponderação, W de L, M grande em funções de ponderação, né? Claro, porque eu tenho M grande incógnitas, e exigir que essa integral em todo o domínio de W de L vezes R de ômega, D de ômega, seja igual a zero. Então, tem aqui um sisteminha, famoso sisteminha de equações lineares, né? Para aí eu acho as minhas M incógnitas. Ora, esse animal, vamos substituir R de ômega pelo seu valor, a gente já viu que é L afrescalhado de Phi-Chapelle mais P, ou seja, substituindo a nossa solução aproximada na equação diferencial, né? Se for zero, ótimo, mas aqui não, aqui vai dar um resíduo, né? Então, eu vou multiplicar o resíduo ponderado pela função de ponderação, igualar a zero de 1 até M grande. Bom, L afrescalhado de Phi-Chapelle é L afrescalhado de Psi mais somatório dos A's índice M, índice M. Isso aqui é o nosso Phi-Chapelle, né? Mas devido à linearidade do operador L afrescalhado, então veja, daqui por diante, eu estou usando a simplificação de que L afrescalhado é linear. Muitos dos problemas que os senhores vão encontrar nas suas dissertações e teses, o L afrescalhado é não linear. Então, eu não poderia fazer daqui para baixo. Complica, claro, um pouquinho, vai virar coisa não linear, mas não muito. Eu estou aqui simplificando, vendo o caso linear. Eu só estou dizendo o seguinte, daqui para baixo só vale se esse operador diferencial for linear, ou seja, não tem nenhuma derivada elevada a nenhuma potência que não seja a unitária. 1. Você levou a qualquer coisa, pronto, aí já é não linear. Então, daqui para baixo só é válido para problemas lineares. Então, L afrescalhado da soma é a soma dos L afrescalhados. Então, L afrescalhado de Psi, então L de Phi-Chapelle, L afrescalhado de Psi mais somatório dos A índice M, L afrescalhado do N índice M. Isso é o L afrescalhado de Phi-Chapelle. Ora, mas R de ômega é L afrescalhado de Chapelle mais P. Então, portanto, a nossa equação de resíduo ponderado é o resíduo, que é esse animal que aqui está, né? Que é o L afrescalhado, é o L de Phi-Chapelle mais P, né? Mas o L de Phi-Chapelle é L afrescalhado de Psi mais somatórios A índice M, L afrescalhado de índice M mais P. Isso aqui é o nosso R de ômega vezes W de L. Isso aqui tem que ser igual a zero. Esse é o nosso sisteminha de equações. Eu vou apenas reescrever jogando para o segundo membro P e L afrescalhado de Psi. Não fiz nada, só fiz separar. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de lugar o símbolo de integral com o símbolo de somatório. E eu posso fazer isso? Sempre posso. A integral da soma é a soma das integrais. Então, mudando de lugar esses dois animais, eu vou ter que somatório de quê? Das integrais de W de L, L afrescalhado de M de M, D de ômega,
que é isso aqui vezes A índice M, então o somatório desses caras é menos WL P D de ômega, e a integral de menos W de L, L afrescalhado de psi D de ômega. Esse é o nosso sisteminha de equações. Eu vou agora fazer pela primeira e última vez a expansão. Né? Vamos expandir isso, L igual a 1 e tal, fazer o sisteminha. Então vamos lá. Então, aqui está a nossa equação, vou fazer L igual a 1. Então aqui vai ter o somatório desses caras. Então, na primeira linha, L é igual a 1. Então, W1 em todo lugar, tá vendo? W1 em todo lugar. Então, nesse aqui vai ser a integral de quê? De W de 1, vai se repetir, de quê? De L afrescalhado de N1 D de ômega, que W de 1, L afrescalhado de N2, W de 1, L afrescalhado de M grande, N de M grande D de ômega. Então, você vê que na linha manda quem? Manda a função de ponderação. Na coluna manda o quê? É o L afrescalhado da função tentativa. Aqui de novo, né? Na linha 2, né? É W de 2, aí L afrescalhado de N de 1, W de 2, L afrescalhado de N de 2, W de L, W de 2, L afrescalhado de N de 1, e por aí sucessivamente. Quando chegar aqui na linha M grande, aí o W é de M grande e o L afrescalhado é o da coluna. Lembre-se disso. Quer dizer, o termo LM é este aqui, ó. É a integral do W de L. Esse é o termo da linha L, coluna M. É a integral de W de L, N afrescalhado de N de M, D de ômega. Então, vê que para chegar a essa conclusão, eu expandi aqui, mas nunca mais vou fazer isso. Quando eu escrever dessa forma, isso aqui é a linha L, né? Essa aqui é a coluna M. Então, este é o coeficiente da matriz, é o coeficiente que multiplica a índice M, né? E o segundo membro é esse aqui. Então, de novo, aqui está o segundo membro, é W de 1, então aqui é W2, aqui é W de M grande. Na linha manda a função de ponderação. Então, a integral W1 de P, D de ômega, mais a integral W1 L afrescalhado de psi, D de ômega. Então, todos eles, né? Só o que muda aqui é o W, né? E é o equivalente de cada linha. Então, senhores, essa aqui é o meu sisteminha de equações KA igual a F. Veja que, como eu disse a você, o coeficiente LM é o que, se você escrever dessa forma, o coeficiente da linha L e coluna M é esse cara que está aqui, não precisa expandir, eu nunca mais vou expandir isso, certo? É dado por isso aqui o segundo membro, obviamente, esses caras. Então, aqui está o nosso sisteminha de equações, esperando o quê? Que eu defina as minhas funções tentativas, funções de interpolação, né? E as funções de ponderação. Definido, está definido o sistema, essa coisa. Então vamos resolver, vamos lá, irmão. Vamos resolver esse probleminha. A gente já resolveu ele antes, hein? Nós já resolvemos esse problema antes, foi o primeiro problema que a gente resolveu. Inclusive, diferenças finitas. Nós vamos comparar, inclusive, né? Então, D2φ dx2 menos φ igual a 0 entre 0 e 1, nosso famoso domínio entre 0 e 1, e a condição de contorno é 2 de Dirichlet, né? As mais simples possíveis. Φ de 0 é igual a 0, φ de 1 é igual a 1. O L afrescalhado, aqui eu preciso saber quem é L afrescalhado. Veja que isso não é P, né? Porque o P tem que ser independente de φ. Então, o nosso L afrescalhado de uma função diz o seguinte: pega a função, meu camaradinha, acha a segunda derivada e subtraia da função. Isso é o que o L afrescalhado manda você fazer. E não tem P, não tem aqui nessa equação nenhum termo independente de φ. Então, P é zero, né? E precisamos definir agora o psi, não é? Tal que satisfaça. Psi de 0 tem que ser 0, psi de 1 tem que ser 1. A reta que... Não, a reta. É uma função que passa entre 0 e 1. A mais fácil é a reta. É simplesmente psi igual a x. É a reta que passa pelo ponto 0, 0 e pelo ponto 1, 1. Né? Muito bem. Então, agora que está tudo definido, a solução, aí precisa agora o quê? Psi já está definido, agora precisa das funções tentativas. Essas funções tem que zerar no contorno. Então, nm de 0 e nm de 1 tem que ser 0. Né? Então, eu defini os harmônicos. Então, seno de m πx. Claro, quando x for 0, seno de 0 é 0. Quando x for 1, é seno de mπ, que também é 0. Então, essa função atende às condições. Então, é uma função legítima. Né?
Então, a nossa solução aproximada, Phi-chapéu, é o psi, que é x, mais somatório dos A's índice m, sendo de m, πx. Então, são harmônicos, né? São funções interessantíssimas, né? Como a gente já viu, né? Então, o L afrescalhado de Phi-chapéu, nós já vimos que é D2φ dx2 menos a função. Então, L afrescalhado de NM é o D2NM de dx2 menos NM. Isso é o que manda L afrescalhado fazer. Pegue a função, derive duas vezes e subtrai da própria função. Então, vou derivar duas vezes N de M, que é seno de M πx, vou subtrair de M πx. Ora, a derivada de seno de M πx é MP cosseno de M πx. Derivou mais uma vez, vai ser menos M ao quadrado, π ao quadrado, seno de M πx. Então, é claro, pegando esse cara também, eu vou ter menos, porque tem menos, né? 1 mais M ao quadrado, π ao quadrado, seno de M πx. Então, esse é o nosso L afrescalhado N de M. Né? O L afrescalhado de psi é x, né? Então, é D2π menos π. D2x dx2 é zero, menos ele próprio x é menos x. Então, podemos agora escrever os elementos da matriz dos coeficientes do sistema de equações, né? Então, K de LM é o W de L vezes L afrescalado de N de M de ômega. Então, aqui vai ser entre 0 e 1, porque agora o nosso probleminha é unidimensional. W de L, aquilo que a gente viu antes, né? Que é o L afrescalhado do N de M, que é 1 mais M ao quadrado, π ao quadrado, seno de M πx. E o segundo membro é menos W de L vezes P de ômega e W de L, L afrescalhado de psi de ômega. Ora, esse cara vai para o espaço, porque P é zero. E esse cara é menos X, né? É isso aqui, né? Então, multiplicando por 1, por menos, porque estava tudo negativo, eu prefiro que isso aqui fique positivo e aqui fique negativo. Então, multipliquei por menos 1. Então, aqui vai ser 1 mais m ao quadrado, π ao quadrado, integral de 0 a 1 de W de L, seno de M πx dx. E o f de L é menos a integral de 0 a 1 de W de L vezes x dx. Isso aqui nada mais é do que L afrescalhado de psi, né? Muito bem. Então, só está faltando agora definir quantos termos eu quero. Esse aqui, é claro, vai ser feito na mão, mas quantos termos eu quero. E quem é a função de ponderação? Então, vamos fazer m igual a 2. Então, n de 1 é isso, n de 2 é seno de m πx, aqui é seno de 2x. Esse é o primeiro harmônico, o segundo harmônico. Então, a nossa equação, a nossa aproximação vai ser psi, que é o animal do nome, psi é x, né? Mas a' seno de πx, mais a 2 seno de 2πx. Então, essa é a nossa aproximação. Só está faltando quem é a 1 e quem é a 2. Então, vamos usar 2 métodos de resíduo ponderado. Por que quem está fazendo isso? Para melhorar as mãos, treinar. Resíduo ponderado, muitas vezes você tem que usar mais de um método, por algum motivo, né? Então, colocação pontual, só temos 2 pontos, vamos pegar os terços médios, né? O x1 é 1 terço, o x2 é 2 terços. A nossa função de ponderação é o delta de Dirac. Então, aqui é 1 mais m ao quadrado, π ao quadrado de 0 a 1, do seno de m πx, né, vezes a função de ponderação. Ora, a função de ponderação é o delta de Dirac. Então, é só escrever aqui nesse ponto. Então, é 1 mais m ao quadrado, π ao quadrado, seno de m πx xl. É mesmo que matar para roubar, né? O delta de Dirac parece um negócio tão complicado, né? É a coisa mais simples do mundo, né, para usar. E f de L é menos x, né, vezes a função de ponderação, então é menos xl. É mesmo matar para roubar isso aqui. E, portanto, vamos escrever aqui cada termo da nossa matriz, né? Então, vamos olhar para cá, né? O meu termo do K de LM é 1 mais m ao quadrado, π ao quadrado, sendo de m πx de xl. Aqui é 1 em 1, ml é 1, né? Então, aqui é 1 mais π ao quadrado, seno de, aqui é tudo 1 e aqui 1 terço, então seno de π sobre 3. Já aqui não, L vai ser 1, tudo bem, L é 1, mas M aqui é 2. Então, aqui é M mais 4π ao quadrado, seno de 2, né? Vezes 1 terço, então é seno de 2π sobre 3, que é isso aqui, né? Já aqui não, aqui vai ser L igual a 2, né? Aqui é a segunda linha, então vai ser mπ ao quadrado, m aqui é 1, então é π ao quadrado, agora aqui é seno de m, bom, aqui é 1, mas L é 2.
2/3, né? Então, o nosso segundo ponto é 2/3. Então, aqui fica seno de 2/3. Dá esse número aqui. Já aqui é tudo 2, então aqui é 1 mais 4π², seno de 2 vezes 2/3, que é 4/3. F de 1 e F de 2 é o valor do ponto. Então, é menos 1/3 e menos 2/3. Esse aqui é o nosso sisteminha de equações. Não é simétrico. E aqui está a solução. Né? Então, aqui é a solução aproximada. Veja que tem um psi, toma conta do contorno, e aqui o domínio. Né? Vamos pegar Galer. Galer que é uma beleza, né? É a coisa mais simples que existe. Aqui estão a expressão dos nossos K de L, M e φ de L. Né? Aqui é só substituir W de L pelo quê? Pela função tentativa, que é seno de L πx. Então, K de L de M é 1 mais m² π², integral de 0 a 1 de seno de L πx, que é o nosso NL, seno de M πx, que é o nosso N de M. E o F de L é menos W x dx mais W é seno de L πx. Esses são os nossos coeficientes, né? Tanto da matriz de coeficientes quanto do segundo membro. Então, K de 1 vai ser 1 mais M é 1 em 1, né? Que é π², né? Integral de seno de πx, seno de πx, seno de πx². Ó, nós já vimos que essa integral nada mais é do que metade, né? Então, é 1 mais π² sobre 2. Esse aqui vai ser L igual a 1 e M igual a 2. Então, aqui vai ser 4π2. Aqui vai ser o seno de πx, né? Porque é o W de L, né? Então, tá aqui é seno de πx e aqui é seno de 2πx. Olha, nós já vimos que esse produtinho aqui, essas funções são ortogonais. Então, essa integral é 0. Igualmente, aqui é 2 e 1. Então, é 1 mais π², agora é seno de 2πx, porque aqui é seno de L e aqui é seno de M, que é seno de πx. Isso aqui é 0. Já aqui, não. Aqui vai ser L igual a 2, M igual a 2, né? Então, aqui vai ser 1 mais 4π², seno de 2πx vezes seno de 2πx é seno de 2πx². De novo, essa integral é metade, é 1/2. Então, isso aqui é 1 mais 4π² dividido por 2. O segundo membro vai ter que buscar aqui na tabela de integrais, integral de seno de x seno de πx, e aqui x seno de 2πx. Ou você pode entrar no... Façam isso, por favor. Entre no Mathcad e faça as soluções simbólicas. Né? Ele vai lhe dar essa integral direto. Né? Você faz a integral e manda resolver simbolicamente. Né? É interessante. Veja no manual direitinho como é que faz. Ele vai lhe dar essa aqui direto. Né? Então, esse primeiro membro é menos a integral de x seno de πx dx, que dá menos 1 sobre π, e F2 é x seno de 2πx dx, menos isso, né? Que dá 1 sobre 2π. Então, esse aqui é o nosso sisteminha de equações claramente simétrico. Não só isso, ele é diagonal, né? Devido a quê? Devido ao fato de que as funções de ponderação, as funções tentativa, funções de forma são ortogonais. Né? Isso é fácil fazer unidimensional. Depois consegue, mas é difícil de fazer. Todo mundo quer, mas é difícil de fazer. Então está aqui o sisteminha, encontrou aqui a solução, a 1 e a 2, e essa aqui é a nossa função aproximada. Então a comparação dos das duas soluções, essa coisa toda, está implementada nesse arquivo que vocês têm aí do Mathcad, que é o resíduo ponderado 2. Então, vamos lá. Então, o resíduo ponderado 2, aqui é a nossa equação diferencial, aqui é o nosso psi, definido já, aqui é o nosso nm de x, que é seno de πx. Aqui é a solução exata, tá? E aqui é a solução aproximada, já está feita aqui para você, só está faltando quem? O A, quem são os A's. Entrou o A, você tem a solução aproximada. Então, tudo que eu vou fazer doravante é achar os A's, né? Muito bem. Então, vamos usar só um termo. Aqui eu vou escrever uma vez só e vou copiar e colar.
Então, tá M grande igual a 1, aí faz M variando de 1 a M, L variando de 1 a M. Aí a colocação pontual tem que pegar pontos no interior do intervalo, é dado por isso aqui. O KDLM é 1 mais π ao quadrado seno de M π xl. Né? E o f de x é menos xl. Aí botei aqui A1, um termo só, colocação pontual, resolva. Né? Aqui está o K, que obviamente só tem um termo. Aqui está o F e aqui está um único coeficiente, né? Um único harmônico. Né? Galerkin também. Isso aqui vai ser geral, tá? Só vou copiar e colar. Tem 1 mais m ao quadrado π ao quadrado é a integral de 0 a 1 de seno de L πx, seno de M πx dx. Né? E o f de L é menos x seno de L πx dx. E, novamente, resolvo. E aqui está o resultado. Para o caso de dois termos, eu só mexi ali, eu copiei e colei, cara, e só mexi aqui, botei m igual a 2. É exatamente o que tinha antes. Aqui estão os coeficientes, aqui está a matriz. Ó. Mandei resolver, aqui é o A com 2 membros de colocação pontual. Está aqui a solução. Não é? E, meramente, Galerkin nada, não mexi, copiei e colei, né? Só fez copiar e colar. Aqui essa integral de m ao quadrado, π ao quadrado, integral de L πx seno de M πx, e f de L é menos a integral de x, L seno de L πx. Né? Aí resolvi, A com 2 termos Galerkin, mandei resolver. Está aqui a nossa matriz. É claro que ela é não só simétrica, ela é diagonal. Né? Aqui está o nosso segundo membro, aqui está a solução. Então, aqui estão as comparações para 1/3 e 2/3. Aqui a diferença finita, aqui é o exato. Você vê que diferença finita é muito próximo, né? A gente também só fez 2 termos, hein, cara? Foi só para 2 termos, hein, cara? Só tinha 2 pontos e 2 nós intermediários. Muito boa a solução, né? Quando a gente pega a colocação pontual, ó, já não foi grande coisa, é bem pior, né? Do que diferença finita. Mas Galerkin não, é da mais ou menos do mesmo estirpe, né? Do mesmo estirpe que diferenças finitas, né? Não é da mesma qualidade que diferença finita. Mas isso mostra a você, primeiro, que Galerkin é o papa, né? Segundo, que se você tem um problema unidimensional, cara, diferença finita é imbatível, bicho. Né? É um D, engenharia estrutural. Nas outras não. Mas engenharia estrutural tem infinitos problemas importantes. Um D. Né? Agora vamos comparar aqui. E aqui é o seguinte, isso aqui é com um termo só. Você vê que a solução exata é quase uma reta. Leia-se, psi resolveria. Não precisa de nada. Né? A gente vai ver o que é além do psi. Então, essa função é fracamente não linear, muito, é quase linear. Né? E aqui eu vou ver, você botar a função para comparar, está tudo fantástico. Mas vamos comparar o que precisa além do psi. Então, é o x menos a função exata e a função aproximada. Esse aqui é o exato, é o x menos, o que está além do x, tá? Esse aqui é colocação pontual, que é muito pior do que Galerkin, né? Para um termo só, né? Para 2 termos você já não nota mais nada, né? Fracamente não linear. De novo, o que vai além do psi, né? O que é além do psi. O preto é o exato, né? Isso aqui é colocação pontual, que é obviamente bem melhor. O Galerkin está quase em cima, né? Bom, e para terminar essa aula, vamos voltar aos nossos mínimos quadrados. Eu já vi isso ser apresentado, viu, gente? Num congresso na Europa. E eu acho que o cara saiu... Foi assim uma coisa horrível, né? Ele sugeriu os métodos mínimos quadrados para resolver equações diferenciais. Pô. Então, vamos ver. Para encontrar os coeficientes A índice M, né, ao invés de ficar multiplicando por ponderação, vamos minimizar a integral do erro, meu amigo. Ideia fantástica. Então, seja aqui a integral do erro, o erro integral, é claro, é função apenas dos coeficientes, é a integral de R de ômega ao quadrado de R de ômega. Por que o quadrado? Para o negativo não cancelar o positivo. E esse R de ômega, né, que é o resíduo, é o L afrescalhado de psi, mais somatório dos A's índice M, L afrescalhado de M, mais P. A gente já viu isso aqui, é o
resíduo, né? D de ômega. Isso aqui que a gente vai minimizar. Tudo bem, então vamos igualar zero às derivadas. Ora, derivar a integral, a derivada da integral é a integral da derivada, não é? Então, vamos integrar d de AL de alguma coisa ao quadrado, que é 2 vezes a coisa, vezes a derivada da coisa. Esse 2 cai fora e eu tenho isso. Quem é essa derivada? Ora, esse aqui é o R de ômega. Quem é que multiplica A índice L? É o L afrescalhado de N de L. Então, isso aqui nada mais é, né? Essa equação se transforma, essa equação aqui, né? Que é R de ômega, D de R de ômega, D de AL, D de ômega igual a zero, nada mais é do que essa expressão. Se você olhar para ela, você vai reconhecer isso aqui é o resíduo, isso é a função de ponderação. Então, isso nada mais é que o método de resíduo ponderado, a função de ponderação é L afrescalhado de NL. Olha que agora não é mais Galerque. Eu tenho certeza, não posso garantir, que quem bolou o método de resíduo ponderado pegou essa equação aqui de mínimo quadrado e generalizou. Não foi nenhum gênio, não. Né? Ele viu que isso aqui você pode botar função de ponderação. E pronto, generalizou isso aqui e ficou resíduo ponderado. Ok? Só isso.